A chave é a oração, a porta é Jesus Cristo para o coração de Deus. Olá, querida irmã, é uma alegria novamente termos a sexta aula da nossa escola de oração. Tem sido uma alegria ter irmãos e irmãs acompanhando esse momento e usando as reflexões e aquilo que a gente tem trazido aqui para os seus momentos devocionais, seu momento de solitude com o Senhor. Agradeço também ao pastor Cláudio Honor, que tem trazido para nós meditações tão edificadoras, tão edificantes, aliás, para a nossa vida. E eu gostaria hoje de conversar sobre uma parábola sobre oração que Jesus fala para nós, o evangelista Lucas vai descrever no seu evangelho no capítulo 18. Não sei se você percebeu, mas o pastor Cláudio Honor tem feito uma caminhada no Antigo Testamento e nós temos feito uma caminhada no Novo. Então isso tem trazido muito material para que você possa ter os seus momentos a sós com Deus e também partilhar desses momentos de oração com outras pessoas. Lucas capítulo 18, na minha versão, chama-se a parábola do juiz iníquo, que diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai-o no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clamam, ou quem a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? No início dessa parábola, não sei se você percebeu, Jesus ele já apresenta de cara o propósito da história. Ele deseja incentivar os discípulos a orar sempre e nunca desanimar. Poucas vezes nas parábolas, histórias que Jesus conta, ele faz isso. Mas ele aqui está colocando, inclusive, a oração na categoria do dever. Inclusive, essa palavra dever, no nosso tempo, como alguém já falou, esse tempo pós-dever, já soa de maneira negativa ao ouvido de muitas pessoas. Talvez as pessoas podem dizer que o momento da oração deveria ser um momento de intimidade com o nosso Deus e que deveria acontecer de maneira espontânea, deveria ser algo como um prazer e nunca um dever. Isso é até legítimo para que a gente coloque aqui para os irmãos, mas a parábola não é sobre deleite e prazer na oração, mas sobre a oração como luta espiritual por justiça. E por isso que Jesus disse que não devemos esmorecer e nos manter sempre nesse dever, esse dever de orar. Há um livro de um filósofo coreano, radicado na Alemanha, chamado Byung-Chul Han. O livro dele, Sociedade do Cansaço, o Chul Han nos fala que nesse tempo nós vivemos num momento estruturado, criado, atraído pela questão do desempenho, da produção, mais do que pela obediência.
Na verdade, essa sociedade, diz ele, quer prazer, quer liberdade, mas tem uma imensa dificuldade de se submeter a alguém ou a alguma coisa. As pessoas desejam mais ouvir a si mesmas ou empreenderem a si mesmos do que, na verdade, obedecer e seguir a uma orientação. E essa parábola, ela, na verdade, então, que Jesus está nos narrando, ela se torna contracultural. Inclusive, esse fato descrito pelo professor Churran está bem presente também no cristianismo ocidental. A gente percebe nas nossas músicas, a gente percebe nas nossas orações, nós temos mais cânticos intimistas, que se cria um clima de prazer, que se cria um clima de tranquilidade, ao invés de velhos hinos que muitas vezes nos convidam à luta contra o pecado, nos convida à evangelização, à resistência ao mundo e ao mal. E na oração, isso também precisa de ser destacado. Claro que cuidar das feridas interiores, recolhimento pessoal, contemplação, tudo isso é bom e a gente incentiva inclusive essas práticas, mas nós não podemos nos afastar da ideia que nós estamos também num combate e que nós estamos também em cooperação com Deus na busca do seu reino e da sua justiça. Veja que essa parábola, se você prestou bem atenção no final dela, ela termina com uma pergunta muito interessante. Jesus diz assim: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Na abordagem da experiência cristã, onde dois temas centrais aparecem, oração como luta espiritual e a fé que acompanha essa luta, nós percebemos que a oração precisará se tocar ou se tornar, aliás, essa prática de indicativo de uma fé. É por isso que Jesus nos convida a não esmorecermos na oração, para a gente não baixar a guarda, para a gente não esmorecer na nossa fé, porque senão a vida cristã se torna vazia e sem sentido. Perceba que essa oração que Jesus está nos ensinando hoje não é aquela oração protocolar de gratidão pelo dia, da refeição, quando pedimos proteção pela família, quando pedimos a Deus pela nossa saúde, pelo trabalho ou por uma viagem que a gente vai fazer. Orações desse tipo fazem parte da nossa vida espiritual, mas Jesus aqui não quer falar sobre isso. Da mesma forma, que essa fé que Jesus espera encontrar, ele não está falando aqui de uma fé confessional, ele não está falando de uma fé a respeito das doutrinas, das crenças bíblicas, mas a fé que vive e experimenta os sinais do reino de Deus e do poder de Deus nesse mundo. O reformador John Calvino, depois de escrever sobre os fundamentos da fé, em especial sobre a justificação pela fé, ele nos fala que a oração cristã é a prática espiritual que deve estar fundamentada nas verdades bíblicas. Ele diz, por exemplo, que Deus se manifestou em Cristo, e se manifestando em Cristo, Jesus ele abre tesouros dos céus para nós, para que nós tenhamos essa fé no Filho de Deus, para que a gente se apegue a Ele, para que a gente descanse nele, para que a gente tenha esperança nele. Para Calvino, o exercício da fé, o exercício da oração é a forma de usufruirmos os tesouros do céu. Ele crê que somos ordenados pelo Senhor a lhe pedir, através da oração, que se abra esses tesouros que o Evangelho de Cristo nos revela. E se não orarmos para ele, para Calvino, esses tesouros permanecem enterrados. Então, fazemos uma observação aqui, que a vida de oração para nós
sempre foi algo, geralmente, que todos nós nos sentimos devedores. E muitas vezes isso nos traz culpa, porque a gente sabe que a gente ora menos do que se devia. Parece que muitas vezes nós andamos distantes, tanto individualmente como coletivamente, como igreja, quanto à prática da oração. A oração que Jesus nos ensinou, tendo como a sua prioridade o seu reino e a sua justiça, nos faz estar mais atento a essa temática da justiça, do reino de Deus, muito mais do que ao vestir, o comer, o beber, as necessidades básicas da nossa vida. E Ele está nos apontando para uma fé viva, para a verdade da busca, da realização do reino de Deus aqui nesta terra como nos céus. Porque perceba comigo, meu irmão e minha irmã, nós temos um Pai amoroso. Na última aula que eu dei quanto à parábola do capítulo 11 de Lucas, nós temos um Pai que nos ouve, que abre a porta de casa para nos atender, que honra o seu próprio nome, mas o que Jesus quer agora é que o governo do seu Pai, nosso Deus, seja conhecido. Que Ele realize na terra esse governo como é realizado nos céus. E é por isso que Jesus está nos convidando a orar pela justiça desse reino. Agora perceba, partindo mais diretamente à parábola para a gente concluir a nossa aula hoje, perceba que há uns personagens nessa parábola muito interessantes, muito curiosos. Nós temos aqui uma viúva e um juiz iníquo, injusto. Falando sobre a viúva, no primeiro século, a viúva era uma pessoa vulnerável, como também era vulnerável o órfão. Hoje em dia a gente sabe que muitas viúvas gostam de pensões, as nossas leis hoje protegem muito mais as mulheres viúvas do que naquela época. A mulher no primeiro século, ela vivia sob a tutela de um homem. Se ela fosse solteira, ela vivia debaixo da tutela do seu pai. Se ela fosse casada, ela estava debaixo da tutela do seu marido. Se não tivesse nem o marido e também ela não fosse solteira, ela poderia ter ou ser guardada por um irmão mais velho ou mesmo por um filho. Mas parece que a viúva desta parábola não tinha nenhuma dessas figuras com ela. Ela chega à corte sozinha. Ela se encontra diante desse juiz que, além de injusto, não temia a Deus e nem respeitava pessoa alguma. O que ela deseja desse juiz? O que ela quer desse juiz é justiça. Ela não foi em busca de vingança. Ela não quer tirar vantagem nenhuma, absolutamente de nada, do seu adversário, de alguém que lhe tenha feito mal. Não, ela só quer justiça. Nós temos a figura desse juiz. Aqui ele é mostrado como um homem injusto, corrupto, desumano. O juiz falado, o texto diz que ele não teme a Deus. E eu não sei se você sabe, mas temor era uma condição para que uma pessoa pudesse ser juiz em Israel. Quando Josafá, por exemplo, nomeou juízes em Israel, ele disse o seguinte, lá no livro de 2 Crônicas 19, 6 e 7, diz assim: considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredicto. Agora que o temor do Senhor está sobre vocês, julguem com cuidado, pois com o Senhor, o nosso Deus, não há injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Quer dizer, o juiz, na visão de Israel, era um representante de Deus. A expectativa era que o juiz atuasse no lugar de Deus, trazendo justiça para todas as pessoas. Mas o juiz falado por Jesus não teme ninguém, e nem mesmo ele teme a Deus. Esse juiz não está preocupado com a sua reputação, mas perceba que Jesus deixa claro que ele atende essa viúva, não porque passou a temer a Deus,
Não porque passou a respeitar as pessoas, mas pela coragem e pela perseverança desta viúva. O juiz, ele diz assim, ele diz a ele mesmo, inclusive, disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, com esta viúva, ela me importuna, eu julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Inclusive a palavra molestar aqui, traduzida ao pé da letra, seria me deixar com o olho roxo. Olha só, ele está com medo. Ele temia que a mulher perdesse a paciência e pudesse agredi-lo. E aí o juiz poderia então sofrer uma vergonha pública. Agora, claro que essa viúva não era violenta, mas a insistência dela e o medo de que de repente ela continuasse insistindo fez com que ele julgasse a sua causa. Sabe o que Jesus nos ensina nessa parábola, finalmente, irmãos? A última parte, inclusive, do capítulo anterior, do capítulo 17 de Lucas, Jesus vem falando sobre a vinda do reino de Deus, e os discípulos, eles estavam muito querendo saber quando é que isso ia acontecer. A questão é que os discípulos, eles trazem um aspecto dentro deles que era sempre a preocupação com a demora. Eles sempre estavam preocupados, quando é que isso vai acontecer? Quando é que a justiça vai se estabelecer? Quando é que o reino vai chegar? Porque para eles parecia que isso a cada dia estava mais distante. Sendo assim, a demora parece ser um grande obstáculo ao exercício da nossa fé. A demora parece ser um grande obstáculo às nossas orações. A pergunta, quando virá? Quando se manifestará essa justiça? Perguntas como essas sempre foram feitas e continuarão a ser feitas. Se orarmos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, então esperaremos a resposta a essa súplica. Mas se isso demora, o que acontece com a gente? A gente para de orar. A gente deixa de clamar pelo reino de Deus. Facilmente a gente se cansa. Facilmente a gente desiste. Facilmente a gente deixa de lado a oração, pedindo que o Senhor venha com a sua justiça e que o seu reino venha até nós. O versículo 6 diz o seguinte: então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. O que é que esse juiz diz? Ele diz, julgarei a sua causa. Quer dizer, ele vai julgar. E se esse juiz da história, que irá julgar, sendo quem é, corrupto, que não ama ninguém, que não respeita ninguém, ele julga, imagine o justo juiz. Portanto, o que Jesus quer dizer é o seguinte: não esmoreça, não desanime. Ele irá manifestar a sua justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite. Ele cumprirá o que ele prometeu. Orar sempre, nunca desistir, é exatamente para quem acha que essa aparente demora é interminável. Porque diante da demora, como eu já falei, a gente desanima. Corremos o risco de transformar nossas orações, muitas vezes, apenas também em experiências privativas, muitas vezes demandas infantis, demandas triviais, e não damos conta do que Deus pode estar fazendo na história. Isso demonstra que oramos muitas vezes o que Jesus não oraria. Nós não oramos pela justiça. Nós não oramos pela vinda do reino, e com isso, muitas vezes nós não desejamos que a vontade de Deus nesse mundo, que a vontade de Deus na família, que a vontade de Deus na cidade, que a vontade de Deus em nosso país seja manifestada. O pastor Claudio Honor, na sua última aula, falou sobre isso.
E a gente está aqui reforçando a ideia. Jesus diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? E Ele arremata dizendo: digo-vos depressa, que Ele lhes fará justiça. Se no final do capítulo 17, os discípulos querem saber quando e como virá o reino de Deus, nesse mesmo capítulo 19, mas no verso 28 em diante, Jesus, ele entra em Jerusalém. E ele entra em Jerusalém, onde ele enfrentará a sua paixão. A cruz e a ressurreição nos mostram o triunfo de Jesus sobre os poderes desse mundo. Na ascensão de Jesus, ele assume o seu lugar no trono e de lá ele intercede por nós. A justiça e o reino de Deus se revelam exatamente na pessoa de Jesus Cristo. A chegada de Jesus foi o clamor. Foi o clamor ou resposta a um clamor e uma oração de uma viúva. O nome dela era Ana. Adorava no templo dia e noite. No templo ela fazia jejuns e orações, esperando o cumprimento da promessa da chegada do menino, do Messias. E quando ela viu o Messias, seu coração se encheu de gratidão, porque ela viu a redenção do povo de Deus. Aguardamos agora a consumação desse reino. Esse reino já chegou. E por isso nós precisamos seguirmos clamando: venha o teu reino. E mais ainda nesse tempo de injustiça, nesse tempo de maldade, de violência, nesse tempo de corrupção, de toda sorte de maldade. Irmãos, será que Jesus, ele, quando voltar, vai encontrar eu e você, nós, orando esse clamor? Parece estranho o que eu vou dizer, mas parte do que Deus irá fazer no mundo parece depender ou estar diretamente relacionado à fé do seu povo em relação a esse mundo. Como será que anda a nossa participação nisso? Como estamos realizando a vontade de Deus nesse mundo? Como eu e você, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, nas nossas palavras, nas nossas demonstrações de justiça, de amor, de caridade, de graça diante das pessoas, estamos demonstrando que esse reino chegou. A gente sabe que o sofrimento faz parte da vocação humana, todos nós sofremos nesse mundo, e que nem sempre toda oração que a gente faz será respondida de maneira positiva. E isso parece, inclusive, ser um mistério para muitos de nós. No entanto, a fé ela é fundamental para a manifestação do reino de Deus. E somente Deus realiza a sua vontade na terra como ela é feita nos céus. O reino de Deus, irmãos, tem a ver como a gente vai responder nos nossos relacionamentos, do trabalho, na intercessão pela liberdade dos cativos. Nós acabamos de vir de uma celebração missionária e nós estamos aqui nos perguntando que resposta a gente dá aos apelos que são feitos a nós, ao que de repente pula deste mundo diante dos nossos olhos, aos enfermos, à conversão das pessoas. Diante de uma cultura tão imediatista, tecnologicamente falando, cientificamente falando, nós precisamos preservar essa esfera da transcendência da nossa fé, que é algo maior. Confesso que a qualidade das minhas orações nesse sentido estão bem aquém das expectativas de Jesus, meus irmãos. E se ele voltasse hoje, talvez ele me encontrasse um pouco sem fé. Mas hoje eu desejo, nesse encontro nosso, que isso seja revertido. Que ele derrame fé em nós. Que ele coloque em nós e nos faça estar orando todos os dias, dizendo: venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Ana viveu 84 anos da sua vida até que o Messias chegou. E ela viu a promessa se cumprindo. A gente não deve perder as nossas esperanças. O reino de Deus chegou, está sendo estabelecido. E o que Ele espera de nós é que a gente possa participar. Então, ora comigo nessa hora, dizendo: Senhor, venha a nós o Teu reino. Ajuda-me a cumprir a Tua justiça, a Tua vontade neste mundo, como é feita nos céus. Ajuda as nossas famílias, os nossos casamentos, as nossas comunidades de fé. Ajuda-nos a ter voz profética nesse mundo, como Jesus teve, e como os apóstolos tiveram, como os profetas tiveram, pedindo que a justiça de Deus venha sobre os pobres, sobre os fracos, sobre os que precisam dessa graça salvadora e dessa graça redentora. É o que nós oramos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. A chave é a oração.